E o ano de 2013 marca mais uma tentativa de um acordo de paz entre árabes e israelenses que estava parado desde 2010. Uma disputa territorial política, religiosa e social de uma briga que parece maior e que já dura mais de 60 anos. Vira e mexe, entra em cena obstáculos de toda a natureza que impedem o acordo entre os dois povos. Mas o que estaria na raiz desse conflito? A disputa por territórios, o medo dos judeus de voltarem a ser uma minoria? Que elementos contém essa tensão que assola árabes e judeus? O nosso Opinião Livre de hoje recebe o cientista político Reni Ozi-Coquier. Reni, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. O Reni já esteve aqui uma vez. E agora, principalmente, a gente falar sobre esse conflito que não... A sensação que eu tenho é que não tem fim. O que está na raiz do conflito, na sua opinião? Oi, Silvia, a raiz, obrigado. São muitas coisas. A gente pode analisar esse conflito, pensar em camadas. Então, na camada central, o centro dessa história é uma disputa por uma terra. Então, nessa terra, você tem dois povos querendo viver ali. E a ideia é se eles conseguem dividir a terra. Só que isso vai tomando outras proporções, ganhando outras esferas, e aí você vai trazendo outros elementos para dentro dessa disputa. Você traz religião, porque uma parte dessa terra é Jerusalém. A principal briga é a religião, é isso? Não, não é a principal. Não dá para dizer que tem uma principal. Acho que a ideia principal são dois povos que querem ocupar o mesmo espaço. Uma parte desse espaço, quando a gente olha para ele, é Jerusalém. E Jerusalém é a terra sagrada, a terra onde você tem os lugares mais sagrados para as três grandes religiões, ou as três religiões monoteístas no mundo. Então, aí a religião entra dentro da discussão, nesse aspecto. Aí você tem outras discussões, porque outros países estão envolvidos no que está acontecendo ali. Então, ele começa a ganhar uma esfera maior, né? Ele começa a mudar de patamar. Você traz a região para dentro, os países todos da região começam a se envolver no conflito. E aí, porque a região é uma região importante, estratégica, tanto em localização geográfica, quanto em recursos naturais, quanto um centro de comunicação ou de contato que liga a Ásia, né, o Oriente ao Ocidente. Então, você traz as grandes potências do resto do mundo para participarem da disputa. Então, o conflito ganha muitas camadas e ele é muito complexo exatamente por isso. Fica mais difícil ainda de ser resolvido. Você envolve muitos níveis, então ele é um conflito complexo, eu diria, Agora, no mínimo. Na sua opinião, quais são os principais obstáculos que impedem esse acordo de paz entre os árabes e israelenses? Quais são os principais pontos que impedem esse acordo de paz? São muitos, né? O lado dos árabes, eles dizem que a questão dos assentamentos, que é o espaço que os israelenses estão ocupando no que supostamente deveria ser o Estado palestino futuro, numa futura negociação ou num acordo final. Então, eles dizem que esses assentamentos são o obstáculo principal, no ponto de vista deles. Do ponto de vista dos israelenses, um dos obstáculos difíceis é lidar com a sua garantia de segurança. Ou seja, se eles cederem certas condições, eles vão se sentir muito vulneráveis, porque o espaço, o território é muito pequeno. Então, os palestinos teriam uma vantagem geográfica, onde eles estariam muito próximos dos israelenses. Os israelenses não teriam espaço para manobrar ou se defender caso exista uma guerra entre eles de novo. Então, essas talvez sejam as duas questões hoje principais. Fora isso, você tem a disputa por Jerusalém, porque Jerusalém, como eu disse, é um lugar muito sagrado. Então, vai ser muito difícil você dividir. E esse é um problema, talvez... Teria que dividir? Essa disputa, não. Tanto os palestinos quanto os israelenses querem... querem Jerusalém, querem o controle de Jerusalém para ser a capital do seu novo país. Claro que isso vai ser difícil porque os lugares estão grudados, né? Jerusalém dentro da cidade velha de Jerusalém, que é um espaço antigo ali murado, você tem a mesquita, que é o ponto principal, né, para os muçulmanos, e do lado, colado nela, você tem o muro das Lamentações, que é o muro do último templo, que é o ponto mais sagrado para os judeus, e ele está grudado ali. Então, as coisas estão muito próximas. Geograficamente é tudo muito pertinho. E assim, você tem bairros de árabes e judeus, um do lado do outro, e aí você teria que recortar e dividir e falar assim, bom, aqui vai ser a Palestina, aqui vai ser Israel.
isso vai ser delicado e complicado. Como é que eles convivem, Reni? O Reni teve a oportunidade de estar, né? Você visitou toda essa área, toda essa região. Eu fico imaginando para um cientista político, inclusive professor, né, que fala sobre isso, que tenta explicar esses conflitos todos através de mapa. Tá? Quando você vai ao local, quando você se coloca na posição dessas pessoas e vivencia a experiência dessas pessoas, deve ser bem diferente, né, Reni? Completamente, né? Uma coisa é você estudar esse conflito pelos livros e outra coisa é você ir lá, em loco, e perceber o que acontece no dia a dia. Você visitar os lugares fisicamente. Eu acabei de voltar de lá, como você disse, e a gente teve a oportunidade de ir na fronteira com a Síria, fronteira com o Líbano, muito próximo de Gaza, que hoje é um espaço onde é uma parte do que seria o futuro Estado palestino, que é um território palestino. Então você sente a tensão. Você está próximo, você vê aquilo acontecendo. Sente. Claro. Por exemplo, quando você falou, é tudo muito próximo, tem casas aqui de israelenses, tem casas de palestino, mais ou menos tudo junto. Como é que essas pessoas convivem? Então, por exemplo, o nosso primeiro dia visitando a cidade velha de Jerusalém, que é o lugar mais sagrado dentro de Jerusalém, onde estão todos os lugares sagrados para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo, o primeiro lugar que a gente foi visitar foi a mesquita. Então, nós entramos para o espaço, né, como se fosse um quarteirão onde tem a mesquita. E aí você só pode entrar propriamente dentro da mesquita se você for muçulmano. Nós estávamos do lado de fora esperando e, de repente, um grupo de israelenses entrou ali nesse espaço. É uma praça grande, né, onde você passa por ali, tirando foto tal, e escoltado por um grupo de policiais protegendo eles. E nesse momento, era o primeiro dia do Ramadã, que é um mês sagrado, tá, onde eles jejuam durante o dia todo. Nesse momento, todos os muçulmanos que estavam ali começaram a ficar inquietos e incomodados com a presença desse grupo de judeus passando por ali, tirando fotos. E começaram a cantar e se aglomerar e se juntar, e começou um clima tenso. Os policiais armados tiraram esse grupo dali e os outros começaram a marchar em direção a um dos portões próximos da cidade e começou a juntar um monte de policial e eles se aglomerando cada vez mais e cantando. Quer dizer, a gente sentiu na hora, foi quase naquele momento houve um confronto entre a polícia e não eram manifestantes, mas enfim, as pessoas que estavam ali que começaram a se aglomerar. Então, mas é isso que eu não entendo. Quer dizer, existe o conflito entre palestino e israelense, mas eles convivem no mesmo espaço? Convivem. É isso? A gente imagina assim, que tem um lado palestino, outro lado israelense, eles ficam se cutucando, tem uma fronteira dividindo. Não, eles vivem todos juntos. Vivem todos juntos. Que interessante. Eles estão juntos e, assim, muitos deles vivem muito bem, são amigos, convivem, querem a paz, mas entendem os obstáculos e as dificuldades. Outros não convivem bem, mas se toleram, porque eles estão muito próximos, eles estão se esbarrando um no outro a todo momento. E outros, assim, estão distantes fisicamente e estão esperando o momento do engajamento de confronto físico de verdade, seja de um combate, né, as forças. Mas não existe uma preparação, ninguém está preparando um exército aqui, um exército ali, nós vamos nos confrontar. O que é, qual que é realmente o intransponível que eles sentem que é difícil para ter essa paz, já que eles convivem no mesmo espaço? A narrativa dos palestinos, né, ou a percepção deles essa terra é minha. E, de repente, esses judeus vieram e apareceram aqui e tiraram a minha terra. Então, eu não aceito e eu não concordo em dar essa terra para eles. Mas também não tira ele daqui? Não, gostariam de tirar. Esse foi o objetivo. Por isso que houveram tantas guerras lá. E no primeiro momento, quando a ONU foi lá e dividiu o espaço, a ONU dividiu a Palestina e falou assim, olha, aqui onde vive a maioria da população é de judeus, isso daqui vai ser Israel. Aqui onde vive a maioria da população de árabes, vai ser a Palestina. Foi a ONU que fez essa divisão? Isso, a ONU fez a divisão em 48. No momento que a ONU fez essa divisão, o que aconteceu? Todos os países árabes automaticamente não aceitaram a divisão e declararam guerra a Israel, para tentar acabar. Houve a guerra, Israel acabou sendo vitorioso e se criou o Estado israelense. E a partir dali houveram... E está cada vez mais forte. Isso, houveram outras guerras, outra tentativa dos países árabes em tirar Israel dali.
não foram bem-sucedidos novamente. Israel sempre ganhou as guerras e cada vez que ela foi ganhando, foi ocupando mais espaço, foi crescendo. Por que ela sempre ganhou? Por que ela sempre ganhou? O exército melhor? Uma série de fatores. Uma das questões é o exército era melhor, no começo não era, depois foi ficando. No caso da história do povo judaico, o povo judaico tinha acabado de sair do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, de um genocídio que quase exterminou todos eles. Que o fortaleceu ainda mais esse povo. Então povo. eles vieram para ali, estavam lutando de novo pela sua sobrevivência. Então era uma questão de vida ou morte. Para os árabes, eles estavam incomodados, mas eles não tinham aquela mesma garra da luta para sobreviver, porque eles não tinham acabado de passar pelo que os judeus tinham passado. Então isso fez muita diferença em como os judeus lutaram. Enfim, isso transformou a maneira como eles se uniram. E depois, os árabes, eles eram divididos, e ainda são muito divididos entre eles. Por mais que o inimigo judaico... Os judeus não são divididos, os judeus são unidos, e os árabes são divididos. Os judeus são divididos, mas quando eles veem um inimigo comum, eles se unem muito forte. Os árabes, eles até se unem de certa forma porque eles têm um inimigo comum, ou os judeus, ou os israelenses, no caso, são esse fator unificador para eles, podem vir a ser. Mas todas as vezes que eles tentaram se unificar e partir para a briga todos juntos, não deu certo. Porque eles não conseguiram formar uma coalizão sólida o suficiente. Se realmente um dia todos os países árabes, vizinhos de Israel, conseguirem fazer isso, dificilmente Israel tem como sobreviver. Tanto que esse é um dos dilemas, né, ou uma das premissas da segurança de Israel. Israel sabe que para sobreviver ela precisa o quê? Impedir que os países árabes todos se unam contra ela. Então, assim, essas seriam as razões pelas quais Israel conseguiu sempre sair vitorioso. E você, dentro quando você se deparou realmente com essa cultura, né? O que você sentiu antes da gente terminar esse bloco? Então, emocionalmente falando, o Reni, o que você sentiu? Foi uma sensação muito especial, muito forte. Primeiro que é uma terra sagrada. Então, você tem um elemento sagrado, não importa qual é a sua religião. Quando você vai ali, você sente isso. Isso é muito presente, é muito forte. Você sente, tem um lado espiritual, um lado místico que te toca. Seja você ouvindo o chamado para rezar islâmico, árabe, né? As mimeretes, que são aquelas torres que ficam chamando as pessoas para irem para a mesquita, ou seja uma procissão cristã, ou seja mesmo os judeus no muro. Então você fica tocado, isso é uma realidade. A outra é você saber que você está no centro daquele problema, daquele mundo todo, daquelas coisas... Um conflito tenso. É um conflito que envolve muita gente, todo mundo está sempre olhando e falando, então está de perto. Aquilo te toca. Eu, particularmente, fico tocado, porque eu tenho uma ligação, né, com a história israelense. Então, você se sente... Você fala, pô, isso daqui é um produto de uma história de séculos, né? Porque Israel foi criada como uma consequência, de certa forma, ao que havia acontecido no Holocausto, Segunda Guerra Mundial. E esse é um outro ponto também forte, que você traz ou remete outras coisas do passado histórico israelense. Eu acho importante, nós vamos continuar no próximo bloco a falar sobre o conflito e principalmente desse ambiente de tensão, que muito mais tensão, eu fico me perguntando, Reni, você pode responder no outro bloco, se a própria população, se o povo, né, os dois povos, já que eles convivem mais ou menos juntos, se eles não gostariam de ter paz. Se é realmente uma coisa no íntimo, sabe? Vamos consertar nós, não a história, deixa a história para trás um pouco, vamos nós consertar isso daí e tentar viver juntos. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo com o Reni Ozi Cuquier, tá bom? Um instante só, até já. Estamos de volta, nossa opinião livre de hoje, recebendo o cientista político Reni Ozi Cuquier. E no final do bloco eu fiz uma pergunta, será que a população, independente de toda a história desse conflito entre árabes e judeus, será que o próprio povo não quer realmente consertar isso? Eu fico imaginando até, Reni, que deve acontecer casos amorosos, um israelense gostar de uma palestina e vice-versa, ou não tem chance?
Não, tem muitas Não é? histórias assim, claro, com certeza. Na verdade, todos eles querem a paz, Silvia. Se você faz pesquisa de opinião hoje em Israel, 2/3 da população é a favor da paz, 2/3 da população é a favor de 2 estados, ou seja, um estado israelense e um estado palestino. 2/3 da população diz que está disposta a fazer concessões para que isso aconteça, mas esses mesmos 2/3 acreditam que não vai haver a paz. E do lado palestino a mesma coisa. Por quê? A cultura é mais forte. Não, é porque você já tentou isso tantas vezes, existe uma desconfiança, uma frustração de que isso é possível. É muito difícil, envolve muitas esferas, é muito fácil estragar esse processo de paz. E ao longo dos anos, muitas pessoas estragaram isso. Você tem... Teve algum momento na história que quase chegou lá ou não? Nunca? Teve muitos momentos, mas o problema é que todas as vezes grupos ou pequenas pessoas com visões radicais e com o intuito de estragar esse processo vão lá e cometem atos de violência e aí acaba todo o processo. O primeiro-ministro israelense já foi assassinado por radicais extremistas israelenses. Do lado palestino, você tem sempre os grupos terroristas que, quando o acordo começa a tomar corpo, Não vão lá... querem a paz. Não querem, fazem um ataque terrorista e Eles pronto, se aí alimentam acaba. do conflito, né, Óbvio, Reni? porque a razão de existir desse grupo, né, É o conflito. a identidade dele é um grupo armado, é um grupo de resistência. Então, aí como que você faz se você é um grupo de resistência e, de repente, um dia não tem mais razão para você resistir? Minha primeira pergunta, num dos primeiros palestras que nós tivemos ali de debate, para um professor de história que mora lá e estuda o conflito, foi se nós estávamos falando de uma resolução do conflito ou de um gerenciamento. Ele não quis responder, mas a ideia é que mais ou menos assim, talvez não tenha solução, e mas sim a gente tem que gerir. Tem que estar gerindo para ele não perder o controle, não virar uma coisa maior. Então, essa é uma distinção importante. Coisa, se tiver, sei lá, uma doença que você sabe que você vai conviver para o resto da vida, você toma aquele remédio, você sabe que não vai acabar. Melhor. Você vai conseguir viver melhor com aquilo, de alguma forma. Exatamente. Bom, como o Reni esteve presente, né, nesses lugares todos, nós vamos analisar aqui algumas fotos para a gente entender melhor o que você viveu, o Reni. Fica à vontade. Bom, aí, essa é uma foto de cima da cidade velha de Jerusalém. Se você reparar, o que chama mais atenção, né, é esse domo dourado, que aí é o ponto mais sagrado para os muçulmanos. Esse é o terceiro lugar mais sagrado do mundo para a religião islâmica. Você tem Meca e Medina e depois Jerusalém, e é nesse lugar, nesse quadrado aí onde tem esse domo dourado, que é a área que a gente chama do quarteirão muçulmano. Então, essa parte da Jerusalém Velha é a parte que seria a parte muçulmana. Se a gente olhar um pouco antes, tem umas árvores, né? A gente pode perceber umas árvores ali, e um pouco antes das árvores tem um muro, onde tem uma certa aglomeração de pessoas ali próximas do muro. Esse é o Muro das Lamentações. Então dá para perceber como o muro está grudado ou muito próximo da parte da cidade que é a parte muçulmana. Como as pessoas chegam no Muro das Lamentações? Qual é o real significado? É a parte do templo antigo que sobrou. Então é uma das paredes que restou. Então é uma área muito sagrada para os judeus. Então eles ficam ali rezando no muro, encostados no muro. Você entra, tem uma entrada aqui por baixo, você vai direto e dá direto no muro. Mas o interessante é a gente perceber como essas coisas estão próximas e uma está grudada na outra. Então aí, por exemplo, os israelenses estão fazendo escavações aqui na frente para encontrar vestígios do antigo templo. E os palestinos ficam aonde, mais ou menos? Os palestinos estão do lado de lá. De lá, tá. Seria no final daqui, mais para trás? Não, perto onde está esse domo dourado. Tá. Essa cúpula dourada. Tudo pertinho, então. Isso, eles estão ali. Ali é uma parte sagrada para eles, então eles estão visitando aquela parte. A parte dos cristãos não aparece aqui, que é a Via Dolorosa, o caminho que Jesus fez, a Igreja do Santo Sepulcro. Você fez todo o caminho? Como foi? Fiz. Como foi? Conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi? Fascinante. Eu fiquei andando muitos dias aí dentro da Cidade Velha, né? A Cidade Velha tem mais ou menos 1 quilômetro quadrado, um grande quarteirão murado. Ela tem uma muralha
e ela está fechada e você tem algumas portas de entrada e tem gente que mora lá dentro. Então, é muito antiga. Tem muitos níveis, né, ao longo da história. Eles preservam o lugar, não? Preservam, tem muitos museus lá dentro, conventos, tem uma série de coisas, várias sinagogas, mesquitas, por todos os lugares. Tem um monte de igrejas diferentes, de todas as denominações possíveis e imaginárias. Como os turistas são recebidos? Existe algum risco para os turistas? não, Eles não. conseguem trafegar, Sim, normalmente visitar, são bem recebidos? São. A Cidade Velha é um lugar muito sagrado, muito importante. Tem muito Eles turista. respeitam todas as religiões? Respeitam. Está todo mundo ali dentro, vivendo, tem muita segurança. É difícil acontecer alguma coisa ali. Enfim, é um lugar que tem uma atenção, talvez de você sente todos isso. os lugares. No ambiente você sente uma tensão. Todos os lugares que eu fui, é o lugar onde você sente a maior tensão. Ao mesmo tempo que você sente uma energia muito boa, você também sente uma energia mais pesada ali dentro. Exatamente por isso, por ser um lugar tão sagrado e ter tanta briga, então, de certa forma, você sente esse outro lado. Mas é um lugar super seguro, você caminha lá dentro, você se perde, são milhares de ruelas, uma embaixo da outra, e a cidade ao longo é muito antiga, então você tem muitos níveis, né? Você foi construindo um em cima do outro. Então você entra de repente dentro de um convento e você desce vários níveis, vai umas cavernas, e você chega lá embaixo e você vê o piso original da época dos romanos. Ele já ficou muitos níveis para baixo da terra, porque foram construindo em cima. Muito imperdível, né? Quando você faz uma reflexão, né, indo, você estudando tudo que você já sabe em relação a esses conflitos e estando lá, você sente mais, você teve mais respostas ou você ficou com mais perguntas em relação a tudo que acontece? Mais perguntas, na verdade. Você percebe que ele é muito mais profundo. Tive a oportunidade de discutir o conflito com as pessoas que moram ali, que são os estudiosos dali, historiadores, cientistas políticos que moram em Israel e na Palestina e que estudam o conflito da vida deles. É mais ou menos, né, alguém que estuda a política brasileira aqui e alguém de fora. Então você conversa com as pessoas que vivem aquilo. E você percebe assim que são muitos detalhes ainda, são muitas outras variáveis, é muito difícil. Então você fica com mais perguntas. E qual é a grande pergunta para você? Eu acho que talvez essa ideia se é possível resolver o conflito. Quem tem razão? Dá para saber quem tem razão? Não dá, né? Não dá para entrar nessa discussão. O que tem que se entender é que você tem que conviver e dividir o espaço na medida do possível, respeitando as necessidades de cada um e as demandas de cada um, né? E as preocupações e os interesses de cada um. E você vai conviver assim. Eu não acredito que eles possam conviver conviver juntos. Eu acho que eles têm que ser separados. Já que eles brigam, então eles têm que se separar. Então você dá um estado para um lado, um estado para o outro. Você precisar construir um muro, você constrói um muro. Se você precisar separá-los, você separa eles. E aí, ao longo do tempo, eles podem vir a se aproximar novamente, como já tiveram próximos em muitos tempos, em muitos momentos da história. Mas hoje não querem conviver juntos, não estejam juntos, que nem marido e mulher. Não se dão bem, se separem. Vamos separar. Isso. Se depois você vai voltar e depois quando você conseguir conversar com a sua mulher, com a sua ex-mulher, você vai lá, senta e convive com ela normalmente. O Reni, de tudo que você passou pela experiência, foi quanto tempo? Foram 18 dias. 18 dias. O que te chamou mais atenção? Jerusalém, claro, está à parte. Mas você visitou, por exemplo, faixa de Gaza? Eu não entrei dentro da faixa de Gaza, eu fui na fronteira, mas coisas curiosas. Por exemplo, na faixa de Gaza, próxima à faixa de Gaza, tem uma cidade, Ashkelon, que é uma cidade israelense que fica muito próxima. E ela é alvo dos foguetes do Hamas. Então é uma cidade que vive uma vida peculiar. Você, a partir do momento que toca a sirene, você tem de 10 a 15 segundos para encontrar um abrigo. 15 segundos? Porque um foguete, perdida, meu Deus. Um foguete pode cair e você vai morrer. Você passou por isso? Não houve nenhum ataque enquanto a gente estava ali na cidade, mas nós tivemos reuniões, por exemplo, dentro de um bunker da polícia. Que é um bunker, né, um abrigo subterrâneo onde a polícia fica funcionando lá dentro no caso de um ataque. A gente foi para uma base militar muito próxima da fronteira. Os pontos de ônibus, por exemplo, eles são pontos de ônibus que são mini abrigos, então são casulos. Então, se você está andando na rua e começa a tocar a sirene, você sai correndo e entra dentro do ponto de ônibus, que é uma casinha fechada
com um mini labirinto, você entra no labirinto e se fecha ali. E as pessoas entram correndo e entram 10, 15 pessoas e ficam ali esperando, que ali é um abrigo. O hotel, ele tinha uma construção onde as janelas não ficavam para fora, ele era como se fosse um capacete, uma cúpula, porque essa é a realidade. Tudo para proteção. Tudo para proteção, voltada para essa realidade dos foguetes do Hamas sendo jogados ali. E aí você vai na polícia, né, na delegacia ali, e aí eles têm todos os foguetes guardados, que ficam caindo. Tem os foguetes ali, os restos dos foguetes, todos armazenados. Então, enfim, são coisas curiosas, é uma realidade tensa. A gente vive num país também que não que é bastante violento, aliás, mais violento do que lá. Você achou mais violento? Aqui é mais violento. Porque aqui você tem Lá é um conflito definido, é isso? Isso, claro, quando começa o conflito é uma guerra, é maior. Mas aqui você está o tempo inteiro inseguro. E morre muito mais gente aqui por violência do que lá. E os pontos de ônibus não têm proteção? Não tem proteção contra ladrões e Reni, coisas do tipo. O que mais, realmente, a gente está quase chegando no final, o que mais te impressionou nessa viagem toda que você pode passar, que você quer passar para os seus alunos? E o que de diferente realmente essa experiência que você viveu trouxe para a sua vida? Eu acho que as pessoas, se elas puderem, claro, não é um lugar próximo, não é fácil de visitar, mas eu acho que todo mundo deveria, em algum momento, conhecer a Terra Sagrada, a Terra Santa, né? Porque é um lugar especial, é um lugar que envolve muitas culturas, muito rico, socialmente, culturalmente, geograficamente, religiosamente, espiritualmente. Eu acho que é interessante as pessoas conhecerem, sentirem isso de perto. Acho que é um lugar que é um berço, né, da história da humanidade e tem muito a ensinar para a gente. Eu posso ficar aqui horas falando de tudo. Olha, Reni, muito obrigada por você ter vindo, Imagina. Contado essa experiência. Prazer foi meu, Silvia, sempre. Realmente deve ser... Eu ainda vou lá, ainda vou Com certeza, passar isso também. Olha, nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau. Thank you.